Abra a palavra do Senhor. Vamos estar lendo aqui em João 15, a partir do versículo 1. Estou feliz, quero poder aqui também, externar aqui gratidão para minha família. Minha família ama essa congregação, mas por que, irmão Direito, você gosta tanto dessa congregação? Congregação família. O que é congregação família? Não tem grupinho, é grupão. Grupão é um só. E é o que Jesus quer, que nos amemos uns aos outros e que sejamos um só nele. Louvado seja o nome do Senhor. João 15, a palavra do Senhor nos diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Até aqui, igreja, pode tomar as vossas assentos. Glória a Deus, aleluia, ao Senhor. Aleluia. Eu ia pedir para o Biel dar um pouquinho mais de retorno para mim, Biel, se possível. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Bom, o Senhor me deu aqui uma palavra, e Deus falou comigo sobre algo que eu estou vivendo, algo que eu estou praticando. Nós vamos falar aqui um pouquinho, irmão, sobre árvore. E vamos falar sobre árvore que produz fruto. Eu quero que, carinhosamente, com todo respeito, vira para a pessoa que está perto de você e diga assim para ela assim: você precisa produzir fruto. Agora você vai dizer assim: e eu também. Glória a Deus, e eu também. Aleluia. Nessa palavra, irmãos, nós temos aqui Jesus falando que ele é videira, não qualquer videira, é uma videira verdadeira. Ele está dizendo aqui que o Pai é o lavrador, ou seja, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele doou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a videira. Mas o versículo 2, interessante, diz aqui que toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz, quem quiser abrir sua Bíblia aí, em louvado seja o nome do Senhor, começaremos usando aqui dois textos também, em Romanos 11, versículo 21, para nós entendermos bem que Deus quer falar conosco essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar usando esse texto de João 15 e o texto de Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 21, que diz assim, amém? Porque se Deus não poupou os damos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Aqui falando sobre os judeus. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, o que o apóstolo está falando aqui? Que os judeus, eles rejeitaram a boa oliveira, rejeitaram a videira verdadeira. João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas quem? Aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas que nasceram de
Deus. Então por aí você já entende que você é projeto de Deus, que nasceu no coração de Deus, aonde? Lá no céu. Você não veio por acaso para essa terra. Deus está com um projeto sendo realizado na sua vida, porque Ele te escolheu. Em João capítulo 15 também, a palavra do Senhor diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vós deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então nós entendemos por esta palavra que o Deus que nos escolheu é o Deus que também nos enxertou na boa oliveira ou na videira verdadeira. Agora, o interessante, irmãos, que quando nós falamos sobre enxerto, como Paulo está falando aqui, aleluia, existe 3 processos, ou seja, 4 processos para você fazer uma planta crescer, uma planta chegar depois também a produzir. O primeiro processo é o processo da semente, que é onde você extrai uma semente de um bom fruto e você vai fazer o que? Você vai plantar, e aquela semente ela vai germinar, e aquela semente germinando vai crescer ali uma planta, e ali vai crescer uma árvore, e aquela árvore ao seu determinado tempo, conforme cada árvore vai produzir o seu fruto. Outro processo, o processo chamado estaquia. O que é esse processo? É quando você pega uma árvore já adulta, você corta um galho daquela árvore e você coloca aquela árvore ali numa terra de boa qualidade ou num substrato, e você começa a cuidar ali, a regar aquele galho. O que vai acontecer com aquele galho? Aquele galho vai começar a soltar ali os seus brotos, a soltar as suas folhas, e depois você vai pegar aquele vaso e você vai colocar então numa terra onde você quer que aquela árvore cresça. Mais um processo, o processo de alporquia. O que é o processo de alporquia? É quando você tem uma árvore adulta e você pega um galho daquela árvore e você raspa ali em torno de uns 4 dedos assim mais ou menos, você raspa, e o que você faz? Você pode pegar um copo, uma garrafa PET, você pode pegar um saquinho de terra, você vai envolver ali aonde você raspou aquilo ali. Passa ali um enraizador naquele lugar onde você ali raspou, né? No caso tem gente que usa babosa, tem gente que usa outras coisas, e você coloca aquela terra ali e você começa a aguar. O que vai acontecer? A planta vai entender que aonde está aquela terra é o lugar onde ela tem que produzir raiz. Dentro aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da árvore, o que vai acontecer? Vai começar a produzir raiz. Aí o que você faz? Você vai lá e embaixo daquele saquinho de terra, ou debaixo daquele copinho, ou daquela garrafa PET que você colocou com terra, você vai serrar ali, e você então vai levar e vai plantar aonde você quer. Mais um processo, né? O outro processo, né, que é esse que nós vamos falar aqui, é o processo de enxertia. O que é o processo de enxertia? Eu tenho uma planta que foi plantada de semente, e eu quero que essa planta ela comece a produzir rápido. O que eu faço então? Eu pego um galho de uma outra planta que já está produzindo, uma outra árvore que está produzindo. Eu vou pegar aquele galho e eu vou aonde está aquela planta chamada planta cavalo, né? Aquela planta natural que foi plantada de semente. Eu vou serrar e eu vou pegar aquele outro galho e vou fazer um processo de junção. E o que acontece? A raiz daquela planta, que é a planta chamada cavalo, aquela planta natural que foi gerada da semente, ela vai passar toda a seiva e toda a proteína para aquele galho, o galho de uma árvore que já estava produzindo. O que vai acontecer com aquele galho? Aquele galho vai produzir rapidamente um fruto. Por que eu estou falando sobre tudo isso, irmãos? Porque quando a Bíblia fala sobre algumas coisas, a Bíblia fala sobre algumas coisas específicas. E quando aqui em Romanos, no capítulo 11, está falando sobre o processo de enxertia, quer dizer, nós éramos oliveira, zambujeiro bravo. Mas o que é um zambujeiro bravo? Um zambujeiro bravo nada mais é do que uma oliveira brava. E o que ela produz? Nada, a não ser espinho
e é uma árvore feia, uma árvore rústica, é uma árvore que é considerada pelos judeus uma árvore sem propósito. E olha o que o apóstolo está falando aqui, que nós, os gentios, éramos oliveira brava, mas agora nós fomos enxertados na boa oliveira que é Cristo. Aleluia. Ou seja, aquilo que era feio, aquilo que produzia espinho, aquilo que não prestava, a não ser para ser cortado, lançado fora, Deus pega e Deus enxerta em Cristo. E agora você vai produzir o que? Você vai produzir aqui a azeitona, você vai produzir o fruto bom. Mas por que isso, irmãos? Porque o pecado, aleluia, é o que faz a pessoa ficar feia, sem forma, sem alegria, sem paz. Mas quando nós somos enxertados em Cristo, a boa oliveira, o Senhor tem tudo para nos fazer crescer segundo Aleluia. a sua vontade. Há 3 anos atrás o Senhor preparou, os irmãos que sabem, para que nós comprássemos uma casa ali em Tremembé. Dessa casa ali foi um projeto de Deus, que Deus preparou de que comprasse mais 2 terrenos. Nossa, foi tudo pela fé, não é que tinha dinheiro não. Deus foi falando, foi trazendo, colocando na nossa mão, fomos pagando, tem coisa que nós estamos pagando, mas o Senhor tem nos dado vitória, tem nos abençoado. E Deus falou no meu coração, para que eu reservasse ali um terreno, e para que eu plantasse. E o que eu entendia de planta? Nada. E o que eu fui fazer? Fui estudar, fui pesquisar, porque na minha cabeça era fazer um buraco e colocar a muda ali, pastor João, e jogar água, acabou. Não. Aí eu fui aprender que você tem que fazer um buraco certo, na profundidade certa, na largura certa. Você tem que jogar um calcário naquele buraco para tirar a acidez da terra. Depois você tem que vir ali com o adubo, e depois aquele adubo, aí você vai somente, você vai colocar a muda, e depois você vai só colocar aquela terra que você tirou do buraco, só para dar ali o acabamento. Ou seja, aquela terra é a terra que tinha menos proteína, mas agora aquela planta está plantada onde tem adubo, e aonde ela vai poder crescer ali as suas raízes, e ela vai poder produzir. E daí eu comecei a fazer, conforme eu fui pesquisando, fui estudando. E o que aconteceu com as plantas? Começaram a crescer. E o que aconteceu? Começou a produzir. Aí teve coisa que eu comprei enxertado, tipo assim, já começou a produzir muito rápido. Tem coisa que está começando a produzir agora, tudo a seu tempo. Mas o que eu estou trazendo para a igreja, irmãos, é interessante, é que Deus, Ele usa coisas da natureza para nos ensinar a igreja. E ali eu plantando, conversando com Deus, adubando e aguando, Deus foi falando comigo, Deus foi me ensinando o processo do plantio, o processo da frutificação, o processo da colheita. Tudo depende de quem cuida. Mas como é isso? Quando Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque Nicodemos não estava enxertado na boa oliveira. Ou seja, ele entendia da letra, mas o que ele não tinha era o Espírito. Mas quando uma pessoa ela vem para a casa do Senhor e ela recebe o Espírito Santo, o Espírito de vida nova, o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, o que acontece com aquela pessoa? Agora ela estava naquele mundo de pecado, ela era um gênio bravo, ela está sendo enxertada em Cristo. E aonde que ela vai ter o processo de crescimento? Quem é que vai dar o crescimento para ela? É claro, Deus. Mas quem é que vai trabalhar, auxiliar aí? Igreja, você. Uma pessoa que nasce de novo, ela é uma criança. O que uma criança precisa? Ela precisa que lhe dê amamentação. Uma criança, ela precisa que troque a sua fralda.
sua fralda, precisa que dê o seu banho na hora certa. Uma criança, ela precisa ser aquecida. Uma criança, ela precisa de cuidado. E para todo novo convertido, irmãos, às vezes a gente olha, aceitou Jesus, está na igreja. Não, precisa de cuidado. E esse cuidado, ele mostra para nós que nós muitas vezes estamos deixando de cuidar das almas como Deus quer que nós cuidemos. O processo para uma árvore plantar, eu falei aqui que depende também de água e depende também de adubo, né? E um dos adubos mais utilizados hoje é um adubo que chama NPK, ou seja, uma fórmula que é nitrogênio, fósforo e potássio. Mas o que é isso? Nitrogênio para fazer com que a planta cresça, né? Potássio e fósforo para fazer o quê? Que aquela planta ela possa produzir flores, possa produzir frutos, e para que aquela planta não adoeça, para que não dê naquela planta praga. Mas se eu não fizer isso, você corre o risco daquela planta ficar uma planta raquítica, doente, e você perder aquela planta. E quando nós trazemos isso para a igreja do Senhor, irmãos, interessante que Deus fala para nós de uma forma tão maravilhosa. Tem 3 processos que nós precisamos para crescermos na presença de Deus. Não tem como fugir disso. Para você ter uma vida adubada, para você crescer forte, para você produzir flores e frutos na presença do Senhor, porque é o que Deus nos chamou. Você vai precisar, primeiro, oração. Não tem crescimento sem oração. Não tem. Não adianta, mas as igrejas de hoje, muitas igrejas não querem orar e não estão se aplicando a oração. Irmãos, não tem crescimento. Oração é base. Jesus orava, os discípulos oravam, os profetas oravam, todos aqueles que serviam ao Senhor e servem até hoje. Se quer ter uma vida produtiva, uma vida ativa na presença do Senhor, precisa de oração. Um pastor amigo meu, ele dizia assim, que a oração é a gasolina que move o crente, que o carro sem gasolina não anda, e o crente sem oração não caminha. E é a realidade. Quer ver um crente fraco, desanimado, parado, cabisbaixo? Crente que não ora. Sabe por quê? Crente que ora, ele tem comunhão com Deus. Crente que ora, ele começa a olhar, ele começa a falar, conversar com Deus. E o que acontece? Ele começa a olhar e começa a dizer assim: eu vou prosseguir, eu vou vencer, eu vou conseguir, porque eu estou falando com Deus. E quando ele está falando com Deus, irmão, ele se sente acolhido, ele se sente animado. Mais uma coisa nós podemos falar aqui: palavra. Outra coisa para adubar a nossa vida: palavra. Se não tem palavra, também não tem crescimento. Se não tem palavra, não tem limpeza. Jesus falou em João capítulo 15: 3 vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Pedro falou: Senhor, jamais me lavarás os pés, porque Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Então Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Senhor, lava a cabeça, lava tudo, eu já quero tomar um banho, Senhor. Jesus falou: não, Pedro, não é necessário só os pés. Para caminhar é preciso você lavar os pés. O que lava os pés do crente é a palavra. Aleluia. Crente que não tem vida baseada na palavra é um crente que ele vai para qualquer lugar. Está aqui, está lá, e ele vive desnorteado porque ele não tem a palavra. Mas quando o crente ele tem a palavra na sua vida, ele tem a direção de Deus. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Às vezes ele pode estar um pouco confuso, ele pode estar sem saber para onde ir, ele pode estar: Senhor, eu preciso que o Senhor ilumine o meu caminho. E Deus começa a direcionar. Palavra. E Deus fala: é por aqui, filho. É por aqui, filho. O caminho é esse. E Deus começa ali a falar com ele pela sua palavra, e ele começa a entender que ele precisa seguir por aquele caminho. O que Deus vai fazendo? Deus vai acendendo lâmpadas no seu caminho. Jesus, aleluia. E de repente aquilo que estava tudo escuro
tudo passa a ser claro, porque vida é alicerçada na palavra. Ramachou, recanta, ramachou. Em terceiro lugar, obediência. Não adianta ter vida de oração. Eu oro muito, eu falo muito com Deus. Eu leio muito a Bíblia. Eu leio a Bíblia cedo, leio à tarde e leio à noite. Mas aí Deus fala com você e você não obedece. Não adianta. Porque quem ora precisa também estar com a palavra de Deus no seu coração e precisa ter atitude. Você ora, você lê e você pratica, ou seja, a atitude de quem falou, de quem leu e agora de quem vai estar tendo a atitude de fazer aquilo que Deus falou com você. Porque não adianta você orar e falar: Deus, me abra a porta. Você está orando. E daí Deus manda a palavra e fala para você: eu já estou abrindo a porta para você. E Deus abre a porta. E depois, quando você vê a porta, você fala assim: Deus, essa porta não. Ah, Senhor, essa porta aqui. Meu Deus. Tem crente que é assim, igreja. É verdade. Ele ora, ele fala com Deus, vai na palavra, Deus fala com ele, e quando é para ele tomar atitude, ele recua. Sabe o que é isso aí? Medo, aleluia, e falta de confiança em Deus. Deus, quando tira o povo ali do Egito, Deus não tirou o povo, irmãos, para andar na beira de um rio, onde tinha muitas árvores frutíferas, onde tinha muita coisa boa, não. Deus tira o povo para eles caminhar onde? No deserto. A porta que Deus abriu foi deserto. Mas espera aí, como que Deus tira o povo da escravidão e Deus leva para o deserto? Que porta é essa? Porta da providência. Porque lá no deserto tinha maná. Porque lá no deserto Deus fazia milagre. Porque lá no deserto tinha uma nuvem que fazia sombra para eles caminhar. Porque durante o dia o sol era muito quente. E lá no deserto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tinha também uma coluna de fogo para clarear e aquecer eles à noite, porque no deserto à noite é muito frio. Deus é Deus da providência. No frio, Ele manda coluna de fogo. No calor, Ele manda nuvem com sombra. E para alimentação, Deus manda o maná, porque no deserto eles não precisavam plantar, mas eles só tinham que ir lá de manhã e colher a providência do que Deus mandava para eles. Irmãos, é no deserto que a gente aprende a andar junto com Deus, a ter comunhão com Deus. Quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, em João no capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 14, Jesus diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis o quê? Amigos. Primeiro contato que Deus tem conosco: servo. Meu servo Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus ainda não tinha mostrado nada. E o que Abraão fez? Saiu do meio de seus parentes, saiu da sua terra e foi para uma terra que Deus haveria de mostrar para Abraão. E na obediência de Abraão, ainda que Abraão tivesse algumas falhas, algumas coisas, mas Abraão, naquilo que Deus falou com ele e que Abraão obedeceu ao Senhor, Abraão foi ganhando crédito, digamos assim, com Deus, né? Se eu disser assim para os irmãos assim: o pastor João é meu amigo, eu posso dizer que o pastor João é meu amigo, porque quanto tempo a gente se conhece, pastor João? Já faz uns 25 anos. 25 anos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Para você chegar a um grau de amizade com Deus, irmãos, você tem que ter crédito. Não é Deus mandar você fazer alguma coisa, você fazer outra. Deus mandar você ir para um lado, você ir para outro.
A primeira coisa que nós precisamos aprender é saber ouvir a voz de Deus, e quando ouvir a voz de Deus, praticar aquilo que Deus tem para nós. Eu digo assim que os crentes, há tempos atrás, oravam para tudo. Os crentes hoje não querem orar para nada. Não querem. E quando nós não pedimos a direção de Deus, às vezes nós entramos por caminhos que não são os caminhos do Senhor. E às vezes nós sofremos e às vezes queremos colocar a culpa em Deus. Mas quando a gente ora e Deus fala isso ou é aquilo, eu me lembro que certa vez eu estava morando ali em Guaratinguetá e eu estava congregando ainda na cidade Aparecida. E teve um dia que eu estava arrumando para ir para o culto, e era um pouco longe. Eu estava arrumando para ir para o culto, aí, como de costume, dobrei meu joelho, orei, tirei a Deus uma palavra, e quando eu estava orando, a minha esposa também estava arrumando. Deus falou comigo assim: não vá para o culto hoje. Já viu Deus falar com o crente para não ir para o culto, irmãos? Aí eu peguei, orei de novo, pedi a confirmação na palavra, e o Senhor falou: não vai. Aí eu falei para minha esposa assim: Meire, hoje nós não vamos para a igreja não, porque eu estava aqui orando e Deus falou comigo que não é para a gente ir para a igreja. E aí eu já estava de roupa trocada, troquei aquela roupa, e daí, irmãos, eu fui saber que por onde eu ia passar, caiu uma tempestade tão grande, ali na cidade Aparecida, que foi árvores que foram arrancadas, muitas casas destelhadas, a congregação aonde eu congregava, ela ficou ilhada de lama e barro, e os poucos irmãos que foram ali tiveram que esperar todo aquele processo daquela água baixar, aquele barro, aquela lama baixar, para poder ir embora. Ficou a congregação sem luz, concluindo: não teve culto. Por que Deus fala assim com a gente? Porque Deus conhece 10 minutos daqui para fora da igreja, 1 minuto daqui para fora da igreja. Deus conhece tudo. Eu me lembro que eu estava uma vez em São Paulo e fizeram ali como que eu vou dizer, um acesso por onde eu passava estava bloqueado. Eu tive que entrar por outras ruas e eu me perdi. Eu falei: Senhor, e agora? E na época ainda, a gente não usava GPS, e eu fiquei ali e falei: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu parei o carro, perguntei para o taxista, falei: olha, eu quero pegar aqui a Dutra, sentido Rio de Janeiro, como que eu faço? Ele foi me explicando: você vai pegar aqui, assim. Bom, se eu fui pegando, conforme ele falou, eu fui ali me dirigindo, só que eu não entrei na Dutra, eu peguei a outra estrada, aquela Ayrton Senna, eu peguei aquela outra estrada e eu notei que a estrada estava diferente. Eu falei: mas isso aqui não é a estrada que eu estou acostumado a voltar quando eu venho de São Paulo. Mas eu continuei, fui embora, cheguei em Campos do Jordão, cheguei bem. Um outro dia eu fui conversar ali com o cunhado, e eu falei para ele que eu tinha ido para São Paulo. Ele falou assim: que hora mais ou menos que você veio? Eu falei: eu vim assim, tá a hora. Ele falou assim: e você não pegou ali um congestionamento na Dutra? Porque aconteceu um acidente gravíssimo ali, inclusive um motorista de um caminhão, ele veio a óbito, e ali ficou mais de 3 horas quase, a Dutra ficou interditada. E eu falei para ele: não, Deus me fez eu vir pela outra estrada. Irmãos, por que Deus faz essas coisas, irmãos? Às vezes a gente não entende, é porque Deus
já está dando livramento, porque Deus nos ama. Aleluia. Então, se você estiver na direção de Deus e algo parecer que está dando errado, glorifica a Deus no errado. É livramento. Não deu certo essa viagem. Aleluia, Jesus. Agradeça ao Senhor, porque não era para dar certo. Porque os nossos projetos não são os projetos de Deus. A nossa vontade não é muitas vezes a vontade de Deus. Deus está sempre à frente, irmãos. Sempre à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Com autorização do pastor, eu queria que vocês colocassem em pé. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor nos ensina. Hoje, quando eu estou ali, às vezes, cuidando ali dos meus pezinhos de fruta, eu olho assim e Deus me traz muitas vezes para a igreja. E às vezes eu estou ali e Deus fala comigo: precisa de água, precisa de palavra, precisa de adubo, precisa de oração, precisa de obediência. Se nós fizermos tudo conforme, irmãos, Deus nos ensina, vai dar certo. Vai dar. Deus, aleluia, Jesus. Você vai ver que você vai produzir. Você vai ver que você vai crescer. Você vai ver que você vai ser abençoado. E lá na frente você vai olhar e você vai dizer assim: valeu a pena. Coloque a mão no teu coração. Deus e Pai, quero orar juntamente com a tua igreja, porque o Senhor traz-nos uma palavra hoje, Senhor, de ensinamento a respeito da nossa vida, Senhor, porque nós precisamos orar mais. Precisamos meditar na tua palavra e meditar mais. Precisamos obedecer e obedecer mais. Precisamos, Senhor, como uma árvore frutífera, Senhor, produzir frutos, porque todo aquele que está enxertado no Senhor, ele precisa produzir. Porque o Senhor diz que ali o ramo que ele não produz, ele é cortado e ele é lançado fora. Mas aquele que produz pode passar até pelo processo, Senhor, de ser ali cortado, Senhor. Esse cortado, Senhor, que nós entendemos ali, é quando o Senhor faz aquele processo na árvore, Senhor, para que aquela árvore perca alguns galhos, mas produzam outros. A poda, Senhor, eu sei que muitas vezes tem crentes que não querem ser podados. Não querem passar esse processo porque, Senhor, o processo da poda muitas vezes dói. Mas, Senhor, quando nós somos podados, o Senhor vai mostrar para nós que nós vamos crescer mais fortes, vamos crescer melhores, vamos crescer mais capacitados, porque nós estamos enxertados no Senhor. O Senhor é a raiz, o Senhor é o tronco. Nós somos somente varas, somente galhos. Mas a glória e o poder é do Senhor, Pai. E assim eu quero lhe agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém.